Olhando essa igreja vazia, consigo recordar muitos momentos que vivemos juntos aqui em 2022. Vencemos diversos desafios, não é verdade? Atravessamos os muros, quebramos a distância em direção às casas, pregando o evangelho do reino. E vimos quantas pessoas nascerem do alto por meio do batismo, novas vidas sendo inseridas na família, expansão da fé. E cá chegamos, findando o ano com essa sensação de dever cumprido. Se gastando, se deixando gastar por um amor que nos move. Obrigado pelo seu coração. E vamos avançar, expansionando a mensagem do reino em 2023. O propósito profético da família é a ideia original de Deus, é o projeto original. E a intenção do Criador, ou melhor, do Pai, era estender a sua família. E o livro de Gênesis, o princípio de todas as coisas, é um livro de famílias, mas que as primeiras famílias, como um protótipo, não deram muito certo. Mas sempre o Pai, em busca de resgatar o plano original, ele sempre criou um plano de redenção para que o plano de família desse certo, ou o plano familiar, ou o propósito profético da família. Eu creio demais nisso. E eu creio que nós estamos voltando para esse tempo, onde os avivamentos não serão mais institucionais, mas serão nas mesas, nas casas. Porque eu acredito em uma geração que precisa ser formada. Uma geração que precisa de paternidade, que precisa de identidade. E vejo homens que estão desperdiçando essa semente e construindo religiosidade, doutrinas de homens. Para mim, não tem como Deus andar na terra se não for por meio da corrente sanguínea. Para mim, a paternidade, ela vai dar forma, ela vai dar identidade, ela vai dar destino. Para mim, quando eu olho para esse texto de Isaías, eu conecto com outros textos de Deuteronômio, de Oséias, que fala que se eu não consigo cumprir essa paternidade, Deus se esquece dos meus filhos. Mas se eu entendo o que é paternidade, Deus vai tocar o filho dos meus filhos, os netos dos netos. Ele não sai, ele não vai sair, porque essa clareza de dedicação da vida que para mim está ligado quando Adão ele vai remir toda a sua casa em seu neto, em Enos, quando ele ensina todo o princípio dele perder Deus, porque ele perdeu Deus, porque ele perdeu o jardim. E para mim ele consegue redimir tudo no seu neto. Para mim isso se continua, isso é uma continuidade, isso não se mudou. Deus não mudou, Deus é o mesmo. Então para mim eu acredito demais numa questão de paternidade por natureza orgânica, não numa manipulação. Eu não acredito, eu acredito muito que o apóstolo Paulo fala, olha, a paternidade não é você me dando oferta, não é você fazendo coisas e dizendo que isso é honra. A maior honra é a paternidade deixando um legado. Eu acumulo, eu administro para deixar como um legado para você. Para mim isso é paternidade. Viver por fé e não por vista é não ser imediatista. Para mim o imediatista ele aborta processos, ele corta processos. Não consegue ter perspectiva de futuro. E para mim, o que mais nós precisamos ter nesses dias, pós-pandemia, pessoas com medo de se envolver de novo, de estar perto, de ter o tato, tocar. Para mim é o momento ideal agora, de a gente manifestar uma natureza de emuná, um espírito de fortaleza. Sem emuná não conseguimos ver com os olhos de Deus. Não conseguimos ter
a iluminação do Espírito, não conseguimos antecipar o próximo passo do Pai. Porque todos os homens que o Criador chamou, que tinham um propósito, que o Senhor aderiu, né, ou inseriu eles dentro da sua agenda, a principal competência ou habilidade que Deus exigia deles era a paciência. Porque Deus é pactual. E se Ele é pactual, todo pacto, o que sustenta o pacto é a paciência. E, por exemplo, se a nossa fé, ela nasce em Abraão, que é um atravessador, que ouvia uma voz, que tinha que se mover por essa fé monoteísta, onde nasce, o que ele teve que ter foi paciência, porque Deus fala um tempo com ele, e depois de 25 anos aquilo vai tomar forma. Então, é um exemplo a ser seguido. Para mim, a competência, ou a maior competência, ou a maior habilidade que a fé nos dá, ou que veio do Senhor, é a paciência. Você vai ter que entender que a ferramenta de Deus com você está em desenvolver uma competência que tem que manifestar a paciência. Nós andamos sobre dois fundamentos, ou estamos sobre a questão apostólica e profética. E essa casa, a expansão da fé, ela já tem na sua própria identidade, a sua própria natureza. Acredito muito que até aqui nós vivemos muito por essas janelas, de ter essa perspectiva profética, de ver com certeza Isaías se cumprindo no capítulo 22, de uma autoridade saindo de um ombro, indo para outros ombros, e o que o Senhor vinha falando e construindo conosco, e sobre um tempo de avanço, talvez não muito profético a partir daqui, mas muito mais apostólico a partir de 2022 para 2023, nós tínhamos algumas perspectivas e andávamos sobre essa voz que nos guia. Para mim tem diferença entre o passado e entre aquilo que é antigo, porque às vezes as pessoas não conseguem discernir sobre considerar o passado, porque ela tem que entender que aquilo que é passado ela tem que abrir mão, mas ela não tem que desconsiderar o que é antigo, porque às vezes o que é antigo é muito mais valioso do que aquilo que é novo. Então, se a gente tem essa perspectiva, entende, a gente vai entender a movimentação de Deus, a gente vai entender o que a gente deve fazer, como fazer, em que hora fazer ou não fazer, o que esperar, quando esperar. Então, para mim, se a gente tem essa lucidez de não querer regar o novo com aquilo que já se passou, para mim é a sacada. Bem, nós iniciamos 2022 falando sobre lágrimas fora do tempo, né? Lágrimas fora da estação. E eu creio que o Senhor quer fazer coisas novas em nossas vidas, em nossos dias, em nossa casa, mas ficamos muito presos às coisas passadas, em situações passadas, em lágrimas fora do tempo. Não consegue discernir as estações e aquilo que o Senhor tem feito em nossos dias. Não consegue olhar para um futuro presente que Deus quer determinar em nossos dias. Como mulheres para edificar, como famílias, como casa, como a tua vida pessoal, teu trabalho. Então Maria, eu acredito que ela não teve discernimento naquele momento. Por quê? Porque ela estava presa em Jesus do passado, naquele que caminhava com ela. Ela sabia de tudo que ia acontecer, do poder da ressurreição, daquilo que o Pai ia operar. Ela sabia de tudo, mas é uma sensação de uma instabilidade, de uma insegurança, de um medo, quando você está preso a coisas que o Senhor já nos libertou. Que Ele disse, até aqui. Ele já determinou, Ele já deixou lúcido a nós. Tem uma palavra para você, tem um novo caminho. Então é desprender dessas coisas, dessas lágrimas, dessas frustrações, de situações que ficamos presos, onde o Senhor já nos libertou. Então ela chega lá no túmulo e ela vai buscar, cadê o meu Jesus? Cadê o meu Senhor? E Ele já não estava mais. Ela passa por Ele. São coisas que o Senhor já nos libertou, estamos presos e não percebemos como Ele estava ali, ao lado dela, e ela não percebeu. Então é estar atento com essas coisas que o Senhor já nos libertou. Romper. Eu acredito que
que eu falo que essas coisas nos deixam cegos e nos impedem de vivenciar aquilo que é novo do Pai. Ele revela: eu sou aquele. Aquele quem, Senhor? A quem vocês venderam, a quem vocês jogaram no poço e escutavam os meus gritos quando eu era picado por escorpiões, e vocês riam de mim. Sai daí, sonhador. Mas ele não falou num aspecto de ofender, de vomitar o argumento da alma. Ele está apenas explanando a realidade diante de quem que eles estão. Para mim, quando eu olho para a vida de José, para mim o que me impacta é o coração. É a forma que o coração dele que tem que se tornar. Porque eu acredito que o pai usou os irmãos, que para nós é uma injustiça, para despertar o José que Deus via dentro do Josézinho. Tinha um José novo para nascer dentro do Zezinho. E que para mim, toda aquela injustiça, o ser vendido, o ser esquecido, tinha que fazer brotar o José que Deus esperava. Que para mim ele nasce naquele encontro dele com seus irmãos, e quando ele fala a sua verdadeira identidade, quem ele é, e gera medo, apreensão, um suspense no ar, e os irmãos, uau, ele vai se vingar. E ele diz assim: não se preocupem. E para mim a lucidez dele, ele diz assim: Deus me enviou antes de vocês para cá, para preservar a vida de vocês agora. Para mim, quando ele solta aquela palavra, aquela frase, aquele sentimento, ele está ressignificando tudo. Ele está mostrando que o José que Deus esperava havia nascido. E que ele fala para os irmãos, narra toda a vida sobre Manassés e Efraim. Eu tive que me esquecer dessa dor para poder ser um homem frutífero agora. Esquecendo-me das coisas que ficaram no passado. Para mim, a oração é muito mais do que a nossa relação com Deus, de levar a Ele as necessidades ou problemas que eu não sei solucionar na terra. Para mim, a oração tem uma conotação: a concordância. Fazer com que aquilo que já está no céu como um depósito venha para a terra. Para mim, a oração, ela vai me dar clareza sobre o que eu tenho que trazer como redenção. Ela vai me trazer iluminação sobre o que eu tenho que proclamar, o que eu tenho que profetizar. Para mim, é andar, é se movimentar com Deus, é aquela sinfonia, é aquela concordância, é como Yeshua nos deixou: seja feito aqui na terra como é feito nos céus. Para mim, essa conotação de oração, de sacerdócio, é o que fomos chamados para ser, nos tornar e para nos movimentar com o Pai. Não tem como você conhecer Deus, a realidade dos céus, a natureza de Deus, se não for por meio da oração. Para mim, oração não é apenas falar coisas ou repetir coisas. Para mim, oração é voltar mente e coração para Ele, né? A oração para mim é como a gente até brinca, né? É tomar banho de piscina no verão. É estar imergido dentro de uma realidade e começar dentro dessa realidade ter clareza do que temos que trazer para a matéria, aquilo que já está pronto, mas como Hebreus capítulo 11, versículo 3, está ainda invisível. Então, para mim, a oração é dar forma, é fazer com que isso se manifeste, é manifestar a natureza de Yahweh. Quando nós iniciamos o ano, eu disse aqui que muitas mulheres se cansaram de sua posição porque abandonaram os seus processos, abandonaram os seus papéis, né? E a palavra que o Senhor liberou para nós no início deste ano foi: o que vai manter as coisas acesas e de pé é a edificação por meio de nós mulheres, e manter o princípio. E ele estava dizendo que ele estava nos fortalecendo, porque muitas estavam enfraquecidas. Então, daquilo que não aconteceu, de uma palavra que você recebeu e não foi estabelecida, não foi concluída na tua vida. Então você se sente culpada porque não deu certo. Então você quer desistir. Mas aquilo que o Senhor disse através da minha vida, isso, não.
O Senhor está dizendo assim, continue, avance, eu estou com você. Não pare no meio do caminho. Então muitas frustrações, talvez de muitas coisas que nós mesmos construímos, esses fantasmas em nossas mentes, achando que o Pai tinha obrigação ou alguma coisa que você esperou e você se frustrou, e Ele está nos chamando para edificar com Ele. Quando nós desprendemos das nossas coisas, o Pai faz em nós. Então, se desprender, orar, buscar, é de fato mulheres que choram, mulheres que oram, mulheres que buscam, mulheres que são focadas, mulheres que estão desprendidas de tantas coisas, dos seus afazeres, mas construindo com Ele. Eu acredito que nenhum sacerdócio funciona sem misericórdia. Eu acredito que o sacerdócio é estar entre o Criador e as coisas criadas. E essa consciência sobre reverência, temor, perdão, proclamação, rendição, dedicação, entrega, tudo isso vai fazendo com que a natureza do Criador se manifeste, cure lugares, fazendo com que, por exemplo, quando havia reverência, instrução do sacerdote, por meio das escrituras, por meio das leis, então se não chovia porque eles estavam em idolatria, voltava a chover porque eles voltavam a adorar. Mas se voltavam a adorar é porque o sacerdote havia instruído por meio de misericórdia, graça e favor, fazendo com que Deus olhasse o clamor, a oração e pudesse intervir. Isso curava a terra, curava pessoas, fazia com que todo aquele ambiente, aquela atmosfera fosse construído por meio de um sacerdócio, por meio da misericórdia. Então eu não acredito em um sacerdócio que funcione apenas olho por olho, dente por dente. Para mim essa é a vocação da igreja, que forma sacerdotes, que forma famílias sacerdotais, e para mim tem que estar nesse lugar entre essa intervenção, tem que existir. E isso vai gerar unidade de fé, unidade de coração, unidade de propósito, isso vai gerar destino, isso vai gerar clareza. A movimentação, quando Deus ele quer se revelar ao povo e não mais a um homem, ele transiciona então de um altar para tabernáculo. A movimentação sacerdotal dentro do tabernáculo ia gerar glória. E se não houver glória, não havia conquista de jurisdições, não haveria conquista de terra, não haveria possessão, não haveria cumprimento do pacto, não haveria avanço da promessa. Então, para mim, não é diferente hoje. É que algumas pessoas hoje entendem glória como um culto, como uma reunião que teve manifestações. E para mim a glória é um estado. Para mim hoje a glória hoje já está ligado a muito mais do que possessão de terra, mas a quem nós vamos influenciar. E não apenas limitado a uma reunião ou a um culto. O papel da igreja dentro da restauração essa glória futura, é a igreja cumprir o papel dessa instrução correta. Era a movimentação de Moisés nesse tabernáculo, nessa realidade de deserto. A movimentação correta gerava glória, essa glória gerava temor nos outros povos, essa glória fazia com que eles avançassem em territórios. Havia uma palavra, de Dan a Berseba, então eles se movimentavam dentro dessa palavra, desse pacto. Então eu acredito demais nisso, nessa glória que é gerada por meio de um sacerdócio correto, ou aliás, como ele disse, por meio daquilo que ele deu a Pedro, um sacerdócio real. E Pedro entendeu muito sobre isso. Esse atravessar para uma nova realidade, ser livre da morte, ter aquela perspectiva do apóstolo Paulo, ser transportado de um império que usurpa por meio de uma autoridade e ser transportado para um reino e que agora você faz por meio de um amor, de uma devoção, de uma dedicação. Para mim a Páscoa tem tudo a ver com isso, aonde nasce todas as coisas. E para mim é onde nasce a libertação. Para mim é onde você sai daquilo que te limita, Mitzraim, aquele limitador, aquele lugar que te escravizou, matou quem você é, e você está agora sendo encorajado a atravessar para uma nova realidade para se encontrar com quem você é de fato. De onde Ele nos tirou, lembrarmos sempre, porque eu acho que nos dá motivação para quando lembramos, é como
o espinho de Paulo, né, que a Bíblia fala. Porque ele precisava sempre lembrar de onde o Senhor havia tirado ele, aonde o Senhor havia libertado ele. Assim é os nossos dias. Eu acredito que existem coisas que nós devemos lembrar, para a gente saber quem é que nos libertou, quem é que nos tirou, e nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, dizendo, ele nos livrou disso, ele nos tirou daquilo. Então, não devemos estar presos, mas devemos lembrar daquilo que nos dá esperança. Para mim, a peça é a unidade de propósito, unidade de coração, dedicação do coração, é onde vamos para as mesas, é onde impartimos vida, é onde comemos do cordeiro por inteiro, não podemos deixar nada sobrar do cordeiro. Então, para mim, peça é o cordeiro entrando nas casas e fazendo com que todos se dediquem a ele. E o Senhor está em busca de mulheres de fato espirituais. Mulheres que se desprendam de suas coisas, de suas ofensas, das suas amarguras, para ir por um caminho onde ele espera ansiosamente a nós. Ele espera por mulheres que venham edificar de fato com ele. Problemas nós vamos ter todos os dias, frustrações nós vamos ter todos os dias, vamos chorar às vezes fora do tempo, vamos se alegrar, mas onde fica a parte que nós representamos um papel tão grande na igreja? Ele nos chamou para isso. Há um evangelho, infelizmente, que tem a cruz como o fim. E eu não acredito no evangelho do reino tendo a cruz como o final das coisas, mas como início. Então, para mim, é uma porta, porque nós vamos passar pela cruz, mas tem o próximo passo. E eu vejo um evangelho que só trabalha a renúncia. Não que não tenha que renunciar, não que não tenha que ter cruz, mas eu vejo que, então, toda a finalidade é o não poder. E depois? Então, a cruz, para mim, não é o fim. É a porta, é o início, porque a finalidade é o trono. Então, eu acredito muito. É um evangelho de renúncia, sim, de salvação, sim, mas eu acredito em um evangelho de governo, eu acredito no evangelho de tronos, que é a finalidade da igreja. E para mim a cruz, ela anula algo principal, que é o senso de justiça própria. Que isso gera orgulho, cegueira, isso gera ofensa, isso gera acusação. Então, para mim, a cruz é o que unifica tudo. Tudo em Cristo. A cruz é a esperança. A cruz é. Ela nos conecta ao futuro, porque, por exemplo, como que ela gera esperança? Porque por meio da cruz, Deus encarna, se entrega à morte, toma as chaves da morte do inferno, e na sua ressurreição há uma humanidade que é inaugurada em Cristo, ressurreto, 100% homem, 100% Deus, nos dando a possibilidade de redenção. Para mim, a cruz é a redenção de toda a humanidade. O poder da ressurreição, né, está ligado ao amar a Deus sobre todas as coisas, entender que o amor não é um romance, o amor é um mandato. Então eu tenho que amar, eu tenho que perdoar, e esse amor me faz dedicar a minha vida para edificar o corpo de Cristo, para edificar o meu irmão, para gerar nele a missão, a identidade. O apóstolo Paulo, ele fazia e perseguia cristãos, até com que ele se encontra, ou que Cristo o encontra, e ele nasce dentro desse amor. E ele fala que a partir dali tudo se torna ele usa essa expressão, né, um refúgio. Então o apóstolo Paulo usa essa expressão sobre que tudo que ele conhecia até ali, tudo que ele construiu aos pés de Gamaliel, tudo que ele entendia das escrituras, se torna como nada, como um refúgio, porque agora ele nasce dentro de uma essência de amor. E para mim isso é essencial. Tudo que temos que fazer, o nosso sacerdócio, cuidar do próximo, amar a Deus, é um mandato. É o poder da ressurreição. É o amor. Eu só vou ter palavras sobre as coisas se eu amar. Eu vejo pessoas que elas querem se mover dentro dos dons e parece que chega um momento que eles entram dentro de uma era de um apagão.
Ai, Deus não fala, Deus não se move. A questão não é que o amor se esfriou. Quando o amor se esfria, não há mais palavra, não há mais movimentação do Espírito, não há mais profecias, não há mais dons. O amor se apagou, tudo se apaga. Para este ano próximo que vamos entrar, em 2023, tem novidade para nós. E nós vamos começar a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Nós vamos começar a ter a sensibilidade do Espírito de uma maneira diferente. Por quê? Porque somos mulheres que oramos. Somos mulheres que fomos separadas para construir com Ele. Então, essa sensibilidade é por meio de uma busca, é por meio de uma separação, é por meio de um Shabá. Lembra que nós falamos na última reunião? Se nós estamos tão dispersas, tão desapercebidas, não conseguimos ter a visão e perdemos os valores, é porque nós não estamos tendo Shabá, não estamos descansando, não estamos respirando e confiando nele. A esperança está nele, a confiança está nele, tudo que nós buscamos está nele. E às vezes estamos presos em tantas coisas, nas redes sociais, estamos presas nos afazeres de coisas que nos roubam os nossos dias. E o que nós deveríamos estar presas, que era o quê? Estar com Ele. Ser essa mulher virtuosa, não essa mulher chatinha, que parece que ser uma mulher virtuosa era uma mulher tão cheia de... não tão perfeitinhas. Não, nós não somos perfeitas. Mas por meio dele nós podemos edificar grandes coisas. E qual é a palavra que o Senhor tem para nós? Ele busca mulheres adoradoras que estão de fato entregues aos pés dele. Para vivenciarmos isso aqui. Porque falamos da síndrome do cansaço. Falamos de tantas coisas que nós vamos estar cansadas, sabemos, mas fiz nada, não fiz nada. Então vamos separar o nosso tempo para o Shabá, vamos orar mais, vamos buscar mais. E eu conto com você. E eu quero profetizar este ano de 2023. Que você possa guardar o teu coração. Que você possa sondar o teu coração. Porque as Escrituras diz que Ele já nos sonda. E diz que Ele já nos conhece. No nosso deitar e no nosso levantar. E a palavra que eu tenho para vocês, mulheres, é libertadora. Para que vocês possam se levantar de fato. Guerreiras, determinadas, para podermos construir com o Pai. Tira o desânimo fora. Tenha esperança, seja forte e corajosa, porque o Senhor nos ajudará a edificarmos grandes coisas com Ele. E quando Ele fala, guarda o seu coração, a responsabilidade é minha e tua, a guardar a nossa casa, a guardar a nossa família, a guardar os nossos filhos, a guardar a palavra. Por que o plano de leitura? Porque você deve guardar, você deve meditar na palavra, porque ela é libertadora, ela é a chave de tudo para os nossos dias. Para mim, a gente está entrando dentro de uma era, se eu posso falar disso, de Barnabés. Para mim, é um tempo que o Pai está nos transicionando nas nossas sementes, nas nossas movimentações de sacerdócio, de altar, de entrega, de devoção. Porque Barnabé é um homem que ele tem duas naturezas. E quais são as duas naturezas? Uma é levítica, que é sacerdotal. E ao mesmo tempo ele é grego, que é uma questão de influência para o mundo. Para mim, a expansão da fé foi chamado para andar nessas duas naturezas. E para mim, 2023, a expectativa para mim é colocar o sarrafo lá em cima. E que tudo que vier abaixo desse sarrafo será condenado como Ananias e Safira. Pessoas que querem lograr ou se beneficiar, mas não querem se comprometer. São pessoas como aqueles meninos na praça, daquela geração de João Batista que Jesus diz, olha, são como meninos nas praças, não se comprometem com nada, querem estar dentro de tudo, mas são apenas como juízes. Para mim, nós estamos entrando dentro dessa era de Barnabé, que são pessoas que têm clareza do que tem que renunciar, mas têm clareza do que tem que colocar diante do Pai. E serão habilitados para gerar um avivamento naquilo que tiveram coragem de entregar ao Pai. Barnabé teve coragem de, na cidade de Chipre,
todos os seus bens foi colocado aos pés dos apóstolos, mas ele foi o primeiro a ser escolhido pelo Espírito, por uma unção, e para voltar lá, para ser um agente de um grande avivamento, por aquilo que ele tinha sacrificado. Para mim é nesse tempo que nós estamos entrando, é nessa era, de algo maior, de uma consciência maior, de uma entrega maior, de uma devoção maior, para uma grande colheita que está vindo ao nosso encontro. A minha mensagem para vocês é que Deus está preparando um futuro com esperança. Não coloque a sua expectativa nessa realidade. Não tente interpretar o que está vindo ao nosso encontro por meio daquilo que está vigente. Tenha esperança naquilo que te prometeu, porque Ele é fiel para cumprir.